A Igreja Boas Novas em Guarabira convida você a se tornar um patrocinador desse canal e da obra missionária em Guarabira, com a sua melhor oferta, para que possamos fazer mais e melhor. Por ser um ministério independente, sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Plante a sua semente de fé através do número da conta ou da chave Pix. Nós pegamos o nome dessa pessoa e colocamos no caderno de oração. Vamos para a mensagem de hoje. Billy Graham, da série Os 7 Pecados Mortais. O ódio ou a ira. Hoje nós vamos estudar sobre o ódio ou a ira. Dos pecados humanos, a ira é um dos mais destruidores. É pecado que qualquer um é capaz de cometer. A criança mais inerme tem explosões de gênio e perde, com isso, o jantar. O menino tem acesso de cólera e arranha, assim, o decoro da família. A esposa perde a cabeça, sobe a serra e passa o tempo todo com dor de cabeça. O marido se impacienta, ralha e perde desse modo o apetite. Todos os membros da família estão sujeitos a esta praga e ninguém, por natureza, está imune desta enfermidade da natureza humana. A ira gera o remorso no coração, a discórdia no lar, as amarguras na comunidade e a confusão no país. Muitos lares são de contínuo destruídos pelos redemoinhos e tornados da escaldante ira doméstica. Relações e negócios não poucas vezes são sacudidos pelas explosões de gênios violentos, quando a razão dá asas à venenosa ira. Quantas amizades se acabam, vitimadas pelo punhal da indignação, que é afiado na pedra da ira. A ira é sempre denunciada pela Igreja e condenada pelas Escrituras Sagradas. Ela assassina, assalta e ataca, espalhando prejuízos físicos e mentais ao seu redor. Ela recua como qualquer poderoso fuzil todas as vezes que atira, machucando tanto o ofendido como o ofensor. Deus abomina a ira justamente por haver ela causado tanta infelicidade e confusão neste mundo. No Salmos 37, versículo 8, lemos isto: Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal. Jesus a condenou frontalmente em termos muito claros e a colocou na mesma plana dos hediondos pecados do assassinato. Eis o que ele disse em Mateus capítulo 5, versículos 22. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E quem disser a seu irmão tolo, será réu do fogo do inferno. O sábio rei Salomão disse em Provérbios capítulo 16 e o versículo 32, melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que toma uma cidade. E a Bíblia diz ainda, na carta de Tiago capítulo 1, versículos 19, sabei isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. A ira é pecado odioso porque revela a natureza animal do homem. Muita gente é agradável, louvável e atraente até o momento em que fica possuída pela indignação. E então se transforma em criatura repulsiva, irracional, parecendo mais besta fera que pessoa civilizada. Os médicos afirmam que, quando se estimula demasiado qualquer emoção humana, quantidades excessivas de adrenalina são supridas pela natureza para restabelecer
o escoamento ou desperdício emocional de nosso sistema. A pessoa de gênio violento usa esse suprimento extra de energia para alimentar a chama de sua paixão, ao invés de pôr fora esse fogo inimigo. A ira não só revela a natureza animal do homem, como também prejudica o testemunho cristão. O apóstolo Pedro, irado contra os soldados romanos, puxou de espada e decepou a orelha do servo do sumo sacerdote. Jesus, todavia, repreendeu a Pedro por seu espírito irado e disse em Mateus capítulo 26, versículo 52, todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Muitos testemunhos cristãos han sido arruinados pela ira carnal. Certa cristã, professa, uma mulher de Deus, queria ansiosamente que o marido se convertesse a Cristo. Um dia, o seu pastor conversou com o marido dela a respeito do seu estado espiritual e o marido lhes respondeu dizendo: eu não sou contra a religião, mas se o cristianismo fizer de mim uma pessoa tão irada como a minha esposa, não quero ter para mim tal religião. Então, o pastor tornou a conversar com aquela esposa crente e lhes contou precisamente o que o marido dela lhes havia dito. Não havia ela notado ainda quanto se descontrolava nos seus acessos de ira e se mostrou arrependida. Juntos, pastor e ovelha se ajoelharam para orar e ela derramou o seu coração diante do trono de Deus. Poucos dias depois disso, o marido dela voltou de uma pescaria e, ao passar pela sala de visitas com suas varas ao ombro, sem querer derrubou ao chão um lampião muito caro, o qual se espatifou todo. Ali ficou ele, a tapar os ouvidos, à espera de uma verdadeira explosão de ira da esposa, justamente agustada com aquilo. Mas nada disso aconteceu. Levantando os olhos do chão, o marido ouviu a esposa dizer com um sorriso nos lábios: ó, querido, não fiques preocupado com isso. Coisas assim acontecem nas melhores famílias. E o marido, boquiaberto, perguntou: quer dizer que você não vai ficar zangada comigo por causa disso, como você faz sempre? E a mulher disse: não, querido, não falemos mais nisso, pois isso já é coisa do passado. Me entristeço de ter me portado antes para com você como uma mulher impaciente, mas Deus me está ajudando a controlar o meu gênio. Poucos domingos depois, o marido daquela crente se filiou à igreja dela. O testemunho dela se fortaleceu dia a dia, pois quem a via daquela forma, agora estava vendo que ela controlava pelo Espírito de Deus a sua ira. A ira leva a gente a perder a alegria de viver. No livro de Gênesis, capítulo 4, versículos 6, Deus disse a Caim, cuja alegria fora escoraçada pela ira: por que você está irado? E por que o seu coração está triste, o seu semblante está decaído? O que há de mal em se perder as estribeiras é que, com isso, se perdem geralmente outras coisas. Quando a ira ferve, se boas expressões desaparecem e as pessoas começam a ficar tristes, se debatendo. E quando a ira acontece, a nossa reputação cai. E se vão também os amigos, as oportunidades e o que é ainda pior, decai o nosso testemunho. A ira é parente próxima do assassínio, do homicídio. Caim estava basicamente irado antes de matar Abel. A ira levanta a pistola assassina, fornece o veneno mortífero e afia a adaga do homicida. Devasta, mutila e destrói. Ateia o fogo de paixão, abana a chama da inveja e deixa a alma inteiramente estéril e deserta. Naturalmente, estamos falando aqui da ira irracional e injustificável.
Dessa ira que escraviza a consciência, dá coices no inocente e introduz a malícia e a discórdia no lar, na sociedade. Deus detesta essa espécie de ira. Muitos de nós somos culpados desse pecado que é uma praga. Muito embora nos desculpemos dizendo que essa ira descontrolada provém de nossa disposição natural, sentimos que no íntimo de nossa consciência estamos errados, redondamente errados, mas queremos dar desculpas. Há sempre a obsedante convicção de estarmos entristecendo o Espírito de Deus, todas as vezes em que nos deixamos dominar pelo mau gênio, pela ira. Como agir em face desse pecado de nossa disposição? Tem a fé cristã uma resposta para isso? Pode Cristo trazer calma para as pessoas que estão vivendo na tempestade, no mar da ira? Assim como fez ao turbulento mar da Galiléia? Se não houvesse um meio de vencer a ira, um modo de controlá-la, Deus nunca teria dito no Salmos 37, versículo 8, deixa a ira e abandona o furor. Sim, Deus nunca exige do homem uma coisa que ele não possa conseguir. A vitória em Cristo, vitória sobre a ira pecaminosa. O próprio Plutarco disse, aprendi que a ira não é mal incurável, caso alguém queira se ver livre dela. O primeiro passo, então, para se alcançar vitória sobre a ira injustificada está em se querer descartar esse mal. A vontade surge à tona e diz, vou fazer algo no sentido de dominar o meu mau gênio. Isso significa que você vai parar de se justificar. Vai parar de dizer, tenho a minha família e deste temperamento eu herdei. Herdei da minha família. Toda a minha família fazia isso. Isso é temperamento de família. Isso é uma desculpa, na verdade. Você precisa tomar a decisão que vai parar com isso. Todo mundo de vez em quando explode em ira, você diz. Que mal há nisso? Você precisa reconhecer que a ira é coisa feia, é pecado, venenoso tanto aos olhos de Deus como a seus próprios olhos. Em segundo lugar, precisamos confessar a Deus o pecado da ira e pedir dele o perdão pelas nossas explosões de raiva e mau gênio. Se a ira é pecado e ficar irado contra o seu irmão é algo que clama pelo juízo de Deus, devemos fugir da ira, desprezá-la e buscar vencê-la com a ajuda dos recursos divinos. Na primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, versículos 9, lemos isto. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Todos sabem que a ira escaldante e violenta é injustiça e que nada tem ela de cristã. Deus, cheio de amor e misericórdia, prometeu nos perdoar o pecado da ira e nos purificar dele. Isso não quer dizer que a gente se torne sem espinha, como criaturas molengas sem brio ou ardor. Mas significa que nosso temperamento outrora raivoso agora se tornou fonte de bênção. A língua, outrora usada para dizer profanidades, agora se torna instrumento de louvor. As mãos que feriam, agora só sabem curar. Os pés que outrora palmilhavam as estradas da violência, agora trilham os caminhos do amor, do serviço cristão. Os bravios cavalos da paixão foram domados pelo Espírito e se fizeram nossos servos ao invés de senhores. É isso justamente o que Jesus queria significar quando disse: bem-aventurados os mansos. Lembremos do apóstolo Pedro, antes da ressurreição e diante da descida do Espírito Santo. Ele passara do campo do inimigo, começou a negar seu mestre e senhor e ficou com raiva contra os soldados que vieram prender Jesus. Seu espírito raivoso testemunhava muito publicamente ser ele discípulo do humilde Galileu? Não.
Mas depois que o Espírito Santo dominou o coração dele no dia de Pentecostes, ele começou a dominar o seu gênio. Nunca mais ele usou sua língua para coisas profanas e nunca mais usou suas mãos para a violência. Nunca mais ergueu a voz para negar o Mestre. Nunca mais seus pés o levaram para o campo do inimigo. É verdade que o temperamento dele não morreu. Foram apenas desviados para finalidades construtivas. Fora enfreiado pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus colocou freio nisso. A conversão a Cristo não o fizera mais fraco, pelo contrário, fizeram-o mais forte. O pecado da ira fora dominado. Você que está ouvindo essa mensagem pode tornar-se uma pessoa mansa. O vocábulo manso significa que você está controlado pelo Espírito de Deus. Assim como se doma e se utiliza a enorme força de um animal selvagem, assim o Espírito de Deus pode domar a sua língua, as paixões de sua alma, uma vez que você entrega sem reservas o seu coração e a sua vida a Jesus Cristo. Todavia, a Bíblia nos diz que há uma indignação justa, legítima e justificada. De fato, se não nos enchermos em certas ocasiões de uma indignação justificável, estaremos pecando. Há, portanto, um certo tipo de ira que é justificável e mesmo recomendável à vista de Deus. Eis o tipo de ira que nos é permissível. Devemos nos irar contra o pecado, a corrupção, a imoralidade que nos campeia ao redor. É preciso que nos indignemos contra a literatura pornográfica oferecida em nossas bancas. Hoje que nos indignemos contra a deslavada corrupção das elites e as pessoas levando outros para a pobreza, que de quando em quando surge aos nossos olhos. Precisamos nos encher de justa ira contra a imoralidade de muitas cidades nossas e contra os desalmados que passeiam por nossas ruas. Precisamos combater esses males a tempo e fora de tempo. Ainda convém que lembremos a ira de Deus. Na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos 18, nós lemos: Pois do céu é revelada a ira de Deus contra toda impiedade e injustiças dos homens que detêm a verdade em injustiça. E também lemos na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículos 6, pelas quais coisas vem a ira de Deus. Deus é Deus santo e justo, e seus olhos são assaz puros para suportar o mal. Quando ele tem o pecado diante de si, sua santidade se manifesta em ira e cólera contra ele. Os homens e mulheres que ainda não se achegaram à cruz de Cristo, que ainda não reconheceram seu pecado e não receberam ainda Cristo como seu Salvador, estão vivendo sob a ira de Deus. Virá o dia do julgamento, quando a santa ira e cólera de Deus se manifestará contra o pecado que rejeitou o seu Filho amado. O pecado de rejeitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador atrai a ira de Deus. Se você ainda não recebeu a Cristo como seu único e suficiente Salvador e Senhor, no dia do juízo, quando você comparecer diante dele, ele lhes dirá: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus capítulo 25 e o versículo 41. A hora é essa, o tempo é esse de se reconciliar com Deus. Que Deus te abençoe ricamente. Pessoal, aqui é o pastor Gilson Soares, da Igreja Boas Novas, em Guanabira, na Paraíba, fazendo as locuções das mensagens do reverendo Billy Graham. Considere abençoar esse canal com a sua melhor oferta. Nós estamos trazendo toda uma série de mensagens do reverendo Billy Graham, os 7 pecados mortais. Esse canal está desmonetizado. Seja um abençoador. Compartilhe com outras pessoas. Abençoe com a sua melhor oferta. Que Deus abençoe você. Diga de onde você está nos acompanhando. Deixe o seu testemunho. Isso é muito importante. Veja se você já está inscrito, compartilhe com outras pessoas e
Sucesso na sua caminhada.